Porque eu fui procurar o nome, o significado desse nome. E esse nome Radassa era no período que ela estava em exílio. Esse nome quer dizer murta, que significa planta rejeitada. E o que eu preciso fazer para viver o reinado de Deus? Deixar Deus mudar a sua identidade. Olha como era o nome de Esther. Radassa, murta, planta rejeitada. Mas olha o que Deus fez na vida dela. Trocou o nome dela para Esther. Sabe o que quer dizer Esther? Estrela. Deus quer mudar a sua identidade aqui. Glória a Deus, aleluia! Quem sabe nessa tarde eu estou falando com Noemis aqui. Com ex-Noemis, né? Com Maras, na verdade. Quem sabe eu estou falando aqui com mulheres amarguradas que está na hora de mudar de identidade. Está na hora de deixar Deus transformar o seu nome. Amém, Deus. Está na hora de mudar a sua identidade. Ei, querida, olha para o seu RG. Tem alguém com RG aí? Tem alguém? Com RG, com a identidade por aí? Se tiver, você olha. Se você tiver com uma cara de que não é de princesa, você muda a identidade. Amém? Se você tiver com uma cara mais ou menos, você vai mudar a identidade. Você é princesa. Deixa Deus mudar a sua identidade. Não fica assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não! Aí, a irmã tá com a identidade dela ali. Vai mudar, irmã? Gente, deixa Deus mudar a nossa identidade. Querido, nós somos tão religiosos quando entramos no Evangelho. Chega um nível que a gente já melhorou 10%, a gente acha que está bem aberto. E aí você acha que está ótimo, a tua identidade é aquela que... Aí a gente vem na igreja, roda no poder, pula no poder, mas a evidência do Espírito Santo, que é o fruto, não tem. Olha, querido, eu amo o mistério, eu sou pentecostal, acho que já deu para perceber. Eu sou pentecostal, eu amo a revelação de Deus. Mas teve um dia que eu estava na minha casa, assim, sem paciência com a minha filha, ensinando ela o dever de casa. E aí eu tô assim, menina, faz isso direito, gritando com ela. E aí, na mesma hora, eu parei. Mas quinta-feira eu estava na igreja rodando no poder. E cadê a evidência do Espírito Santo agora aqui na minha? Eu falei, tem alguma coisa errada. Então não é Jesus que está passando. Porque quando ele passa, ele transforma. Aleluia! Quando ele vem, ele muda. Fala, então, Deus. se você pular, se você rodar, tem que ter evidência. Porque a unção de Deus transforma. Ela transborda, ela lava. Ela muda. Nós precisamos mudar de identidade. É muito maravilhoso rodar no poder, mas é para rodar no poder sem meninice, deixando Deus tratar, deixando Deus passar. Querido, a palavra de Deus diz em Lucas 19 que Jesus passa à frente de Jerusalém e chora. E diz para eles assim: se vocês soubessem aquele que é devido à paz. Se vocês soubessem aquele que daria uma salvação para vocês. Mas vocês não reconheceram o tempo da visitação, por isso serão destruídos. Jerusalém estava ocupada com um monte de coisa, achando que ia governar, que ia exercer função lá de cargo, quando na verdade Jesus estava passando jumentinho e ninguém estava reconhecendo ele. Perderam o tempo da visitação. Quando Jesus passa, ele transforma. Deus está querendo mudar a sua identidade hoje com o mover que ele vai fazer aqui. Porque esse Espírito ele é muito real, eu sinto ele aqui. E eu sei que ele vai operar algo soberano. E você vai ser totalmente transformada. Não só pelo movimento, mas pela mudança interior. A tua identidade vai ser diferente. Ainda que o seu nome no RG não mude, a sua nova identidade vai ser princesa. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor precisa fazer isso na nossa vida. Tem que ter evidência. Qual é a evidência de eu ser cheio de poder, de revelação? É na hora que eu for tratar com alguém, eu amar essa pessoa acima de tudo. Acima do defeito dela, eu ajudar, eu gostar, eu ser fiel. Ser leal, amar. Então, muitas das vezes, a gente tem essa característica de, na igreja, eu sou santa. Ai, meu Deus, que lindo, eu adoro. Mas nós temos que evidenciar isso onde a gente for, amém? Amém, Deus. Isso é mudança de identidade.
Isso é mudar o meu jeito, deixar Ele governar a minha vida. Eu sou debaixo de um governo. Eu sou princesa, eu tenho que deixar Ele me governar. Amém? Nós vimos em Gênesis 17:15 que Deus muda o nome de Sarai. E na medida que Deus muda o nome dela, Deus muda a vida dela. Glória a Deus. De minha princesa, ela passou a ser chamada princesa da nação. O nome dela, Sarai, significava minha princesa. Mas quando Deus mudou o nome dela, passou a ser chamada princesa da nação. E ela foi esposa de quem? De Abraão. Do homem que foi o quê? Pai de multidões. Olha como Deus fez. Deus tirou ela de um lugar de sequidão, onde não podia ter filhos. Deu um para ela e transformou ela mãe de nações. É para isso que Deus quer mudar a sua identidade. Glória a Deus. Deus quer tirar a sua identidade, aquela mulher estéril, que não dá fruto nenhum, que vai deixar a história para trás. Deus quer tirar isso da tua vida. Aleluia, Jesus. Deus não quer que você seja conhecida como estéril, não. Estéril tanto físico quanto espiritual. Porque você tem que ter filhos, você tem que deixar legado. Você é princesa. Quais são os príncipes que vocês estão criando? Ou estão criando uns gatinhos borracheiros por aí? Meu Deus. Nós precisamos deixar um legado. Você é princesa de nações. Assim como Sara foi mudada de uma princesa só para uma princesa de nação, princesa de gerações. Esse legado precisa estar coberto na nossa vida e passar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos. Nós precisamos exercer isso, mas isso só vem quando eu deixo Deus mudar a minha identidade. Se eu não deixar, certamente eu vou continuar presa na minha insatisfação, no meu problema. Você imagina se Deus não tivesse mudado Sara? Ela nem acreditava que podia ter um filho. Ela riu na hora que foi falado para ela isso. Mas a identidade foi mudada. E ela foi mãe de multidão. Então Deus está querendo trazer isso sobre a nossa vida. Deixa Deus mudar a sua identidade. Tudo no Evangelho que ele deu na base do querer. Eu posso passar um dia pregando para você, mas se você não decidir no seu coração o que você quer, nada vai acontecer. Então a mudança de identidade na nossa vida, eu preciso querer, amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Esther 2:12. Chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de ser tratada, segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias do seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Para eu exercer o meu reinado, não basta eu ser santa, eu preciso ser adornada e perfumada. Esther, antes dela exercer o seu reinado com o rei Assuero, vocês viram aqui na palavra, agora ficou 6 meses sendo banhada no seu embelezamento. A Bíblia diz que nós, para Deus, somos o bom perfume de Cristo, para os que creem e para os que não creem. Não basta a gente ter característica de crente, nós precisamos exalar um perfume. Aleluia, Jesus. Olha que bonito, né? Um monte de mulher bem vestida, bem adornada, mas quando ela passa, fede. Meu Deus. O que isso tem de legal? Nada. Porque a minha aparência, o meu adorno, tem que falar em coerência com o meu perfume. Aleluia, Jesus. Meu Deus, é forte, aleluias. Nós somos crentes tão cheios de estereótipos, tão cheios de aparência. Se a gente deixar um pouco de se preocupar com o que os outros vão achar da nossa aparência, a gente se preocuparia mais com o perfume que tem que ser exalado. Aleluia, Deus, aleluia. Verdade, Jesus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele está aqui. Glória a Deus. Eu posso senti-lo tocando dentro de nós. Aleluia, Meu Jesus. Deus, aleluia, E Jesus. as capas da religiosidade estão caindo por terra nessa tarde. Aleluia. A religião mata.
Jesus da vida. E Ele está querendo colocar o bom perfume dele em você, para ser exalado tanto em quem crê quanto em quem não crê. Não basta a gente posar que a gente tem que exalar. Nós precisamos exalar. Aleluia, Jesus. E qual é esse cheiro que eu tenho que exalar? É o bom perfume de Cristo. É o bom perfume de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Não é o meu azedume, não é a minha amargura, não é. Glória a Deus, aleluia. É o bom perfume de Cristo. Bom perfume de Cristo. É bom, gente. É bom. Então por que quando às vezes a gente está diante de situações difíceis, o que é exalado é a nossa grosseria, é a parte mais chata do nosso interior, que é a amargura, que é ser igual ao limão, azedo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, tanto para quem crê quanto para quem não crê. Então, para eu exercer o meu reinado, eu preciso exalar o perfume do rei. Eu preciso exalar esse perfume do rei. Esther, para ela encontrar com o rei, ela teve que ficar 6 meses, olha quanto tempo, se lavando, se banhando, só para ela encontrar com o rei. E muitas das vezes a gente nem está perfumada, né? Quando a gente vai se encontrar com o rei, a gente não está adornada. Mas eu tenho uma palavra para você nessa tarde. Ainda que você não esteja assim, Ele não te rejeita. Ele diz: vem, pode vir, que eu vou passar o meu perfume em você novamente. Aleluia. Eu vou fazer você ser cheirosa novamente, exalando o meu perfume. Aleluia, Deus. E todos verão que não é mais a sua essência. Não é mais. Aleluia. Esther 2:12. Na parte B, desculpa isso. Aqui a palavra diz que ela passou 6 meses nesse processo. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração para eu exercer o meu reinado? Eu preciso esperar o tempo certo. Glória a Deus. Você sabia que Esther só foi achada depois que Vasti foi destituída? Você imagina se Esther fosse aquela pessoa assim: eu quero aquele rei para mim, então vou mexer aqui meus botões, vou fazer alguma coisa para poder aquela mulher sair de lá e eu ficar no lugar dela. Esther, além de ter sido chamada, aleluia, no tempo certo, ainda ficou 6 meses de preparação. Aleluia, Jesus. E o que Deus está falando para você nessa tarde é necessário esperar o tempo certo. Glória a Deus, aleluia. Tem coisa que Deus quer te dar, é promessa. Aleluia. Porque todas nós temos uma vocação, isso é fato. Glória a Deus. Mas nós temos que esperar o tempo certo. Não podemos atropelar. Porque nesse tempo é o tempo do preparo. É o tempo onde Deus vai tirando um negocinho aqui, vai colocando outros ali. Para quando você chegar aqui, só desembocar na igreja o seu melhor. Porque o seu pior já foi tirado lá atrás. Amém, Deus. No tempo do Aleluia. embelezamento, no tempo do tratamento. Quem está entendendo o que Deus está falando? Glória a Deus. Não adianta acelerar aquilo que é para ir devagar. Aleluia. Não adianta querer atalho na estrada que é de quilômetros. Não aleluia, adianta. Eu tenho um monte de promessas na minha vida. Dentre elas é que eu vou para as nações. E aí, meu Deus, olha, até eu entender isso, demorou um tanto de tempo. Porque eu não consegui entender muito essas coisas. Mas Deus está me preparando. Porque tudo vem no tempo de Deus. Eu vou contar para você aqui algo bem rápido. Eu comecei a fazer faculdade no 2º semestre agora, desse ano. Ano passado eu resolvi fazer o Enem depois de 11 anos sem estudar. Não fica 11 anos sem estudar, gente. Eu fiquei 11 anos sem estudar.
Mas eu terminei o ensino médio e parei. Fui trabalhar, casei, tive filho e parei. E aí eu falei, bom, minha filha tá maiorzinha, tá com 4 anos, eu vou voltar, vou querer fazer faculdade e tudo mais. Só que eu sempre tenho uma preocupação de orar. Para saber o que Deus quer, porque eu sei que Deus me chamou para a obra. Então, mas aí na minha carnalidade, o que eu falei? Eu quero ser doutora. Então eu vou ser psicóloga ou vou fazer direito. Coloquei lá no Enem, lá na prova, lá, na inscrição, ou direito ou psicologia. Só que antes disso, Deus tinha me dado uma palavra em Isaías 62, que diz assim: passai, passai pelas portas, aterrai o caminho ao Senhor e arvorai bandeiras. Dizei a Sião, eis que o teu Salvador vem. E eu estava assim pensando, poxa, essa palavra tem a ver com direito ou psicologia? Nada a ver. Nem era isso, Raquel. E aí eu estava lá assim, sem entendimento, porque eu estava governando ali, era o meu querer. Porque ser doutora é chique, não é? Não é chique ser doutora? É chique. E eu fiquei, aí passou o primeiro semestre, o que aconteceu, igreja? Nada. E eu falei, amém, a minha nota foi ruim mesmo, deve ser por causa disso, Aí chegou o segundo semestre, chegou uma mensagem no meu celular, dizendo assim, chegou o segundo semestre do SISU, você pode se inscrever. Aí eu, tá bom, agora eu vou orar. Agora eu vou orar. E aí quando eu estava orando, Deus falou pra mim assim, turismo. Aí eu, turismo? Nada a ver com o meu querido. E eu fui e falei, amém, Senhor, eu sou obediente. Porém, eu não tinha nota. Aí eu botei turismo pela fé. A minha nota de corte do Enem era mais de 660. E a minha nota foi 500 e pouquinho. E aí eu falei, vou me inscrever pela fé, me inscrevi. E aí fui ler, Raquel, a palavra que Deus tinha me dado. Aí eu entendi o mistério. Isaías 62. Passai, passai pelas portas. Aterrai o caminho ao Senhor. Arvorai bandeiras. E dizei para Sião, eis que o teu Salvador vem. Naquele momento o Senhor falou para mim assim, eu quero você nas nações. E é por isso que eu estou te preparando. E eu entrei, não sei como, nem me perguntem, na faculdade, mesmo sem ter nota. Porque existe um propósito para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Mas eu estou passando por esse tempo. É o tempo do propósito. É o tempo onde Deus vai me fazer conhecer o que eu preciso. Para eu exercer isso que Ele quer que eu viva. Então Deus está falando com você, não apresse. Agora, não passe por esse tempo de aprendizado, de transformação, apenas murmurando, porque você só vai estender esse tratamento. Tenta aproveitar ao máximo o tempo do tratamento. Eu sempre peço para Deus, olha, eu sou uma pessoa que tem um temperamento muito difícil, mas eu não sou conformada com o meu temperamento. Meu Deus, aleluia. Eu sempre peço para Deus, quando eu vejo que eu extrapolei alguma coisa, eu falo, Jesus, ou tu me muda, então eu vou tirar minha cabeça na parede. Porque eu não aguento ser eu. Quem sabe que um temperamento difícil sabe como é difícil lidar consigo mesmo, né? E lidar com os outros e tal. Aleluia! Glória! Mas eu não me conformo. Porque se a Bíblia diz que eu tenho que amar, eu tenho que ser amor. Glória a Deus. Se a Bíblia diz que eu tenho que ser mansa, eu vou ser mansa. Se ela diz que eu tenho que ser paciente, eu vou ser paciente. Se eu tenho que ser temperada, eu vou ser temperada. Porque o que me guia é a palavra. O que me guia é isso aqui. Não é o meu temperamento. Então o tempo da espera é o tempo da aprimoração de Deus na nossa vida. Não pergunta a Deus por que está demorando, não. Fala, pra quê, Deus? O que eu tenho que fazer ainda? Quem sabe Deus está falando com mulheres aqui que está precisando crescer? Amadurecer espiritualmente, parar de nhenhenhé, de mamadeira, de choramingação por qualquer coisa. Porque pisaram no meu pé, não vou na igreja. Ei, passou esse tempo. Acabou isso. Deus quer usar você, não é a cadeira. Não é a mesa, não é nada de... Gente, não é estrutura de mão humana. É por isso que esse tempo você tem que aproveitar ao máximo. Veja comigo agora uma outra ensinação para você entender. Tempo de Deus. Que você tem, você é Ministro de louvor da igreja. tão importante.
É o tempo de Deus na vida dela, irmãos. Nada de passa, amiga. A outra estava no banco só observando, é nova na igreja. Nossa, não, graças a Deus vai te dar um abraço. Eu sabia que era você que estava no ministério de louvor, não, amiga. Gente, que legal, então amei de você. Eu só sei que seus pastores, eu só não vou convertida aqui da amizade com eles. Eles falaram tão mal de você, não fala pra eles não, porque tá tão chato. Eles falaram que você não ensaia, que você vai ficar no banco, vai tomar menos, você vai sentar. Eu vou. Não, tô te falando só amiga, né? Olha a semente. Ela não está falando que você não ensaia, que você às vezes erra na música. Ai, você é boa, você pode até gravar dela. Olha como foi cair no semblante dela. Depois de uma palavra dessa, ela desanimou. E olha o que vai acontecer. Quero que valorize o que você tem. A nova ministra de louvor ficou no lugar dela. Ela veio de outra igreja, ficou sentada no banco observando a irmã. Só que aí ela é apressada, sabe? Ela achou que por ela ter vindo para uma igreja nova, já era o tempo de Deus na vida dela, porque ela também é ministra. E aí, o que ela fez? Tratou de acelerar o tempo de Deus, foi lá, feriu a irmã e ficou no lugar dela. Olha como esperar o tempo certo é importante. Porque não era o tempo dessa irmã aqui, era o tempo daquela lá. Essa daqui Deus chamou para outra igreja para ficar no banco observando. Meu Deus! Para ficar sendo tratada. Mas como ela achou que era o tempo de Deus na vida dela, ela atropelou a outra e ficou no lugar. Louvado seja Deus. Querido, olha o que o Senhor está mostrando para nós. Mas aí Deus trata. Deus tratou com ela, olha, ela vai buscar a irmã e vai falar para ela que o tempo de Deus não era na vida dela, ela tinha que sentar e esperar. O tempo era da Neide, que era ministra de louvor da hora que Deus estava tratando. Amém, gente. Obrigada. Aplaudam ao Senhor. Olha, querido, o que tem acontecido muito no meio evangélico é as pessoas estarem achando que Deus está fazendo, mas na verdade é o meu braço que está acontecendo, que está fazendo acontecer. Tem muita gente aí que está botando no Facebook, é torta direito, Deus deu, Deus fez, mas ninguém sabe que passou por cima do outro, atropelou, matou, e aí está me dizendo que Deus está fazendo? Deus não está fazendo, você também não. Porque o tempo de Deus é tempo de tratamento, então não coloque o nome de Deus em vão. Não fale que Deus está fazendo o que Ele não está fazendo, porque Deus quer tratar o nosso caráter. Deus está querendo nos tratar. Você imagina se ela continuasse nesse pensamento? Não, é o meu tempo. Eu passo por cima de todo mundo. Eu piso em cima de todo mundo porque é a minha hora. Não, querido, não é assim não. O tempo de Deus é tempo de tratamento. É tempo de passar óleo. É tempo de se banhar. Glória a Deus. Quer ter um casamento, mas desonra pai e mãe, tá falando que é tempo de Deus? Que isso? Quer ter um carro, compra a carteira de habilitação, tá falando que é tempo de Deus? Não é tempo de Deus, é seu tempo. Não é. O Senhor está querendo nos moldar, tratar o nosso caráter. Se a gente tem que passar o tempo, é o tempo de Deus. Vamos ficar sentados sim, Senhor. Ah, eu falo demais. Senhor, me mostra. Fala, então cala minha boca aqui. Passa um pré e eu não vou mais falar demais. Agora, querido, vamos parar de confundir as coisas. Porque tem muita gente falando de Deus aí e amanhã o casamento dá ruim, não foi Deus que deu, não foi não. Eu simplesmente atropelei tudo aí, passei por cima de todo mundo das autoridades da minha vida, eu ganhei e aí fiz e aconteci. O tempo de Deus, ele nos molda, é por baixo que a gente chega.
Quando Deus me trata, eu chego assim, pastor, o que é que for fazer aqui? Limpar o chão, então comigo mesmo. Ô, glória! Isso é tratamento de Deus. Eu não chego sentando na janela, não, irmãos. Aleluia! O tempo de Deus é diferente. Quando eu chego, quando acontece, todo olho verá. Todo olho verá, porque Deus cumpre. Agora é necessário esperar. A honra vai vir. O teu momento vai chegar. Todo mundo tem 15 minutos de boa na vida. Vai chegar para você, querido, mas é no tempo certo. Porque se você esperar, vai ter fruto. Aleluia. Glória a Se Deus. eu colocar você aí cozinhando da Maria 1 ano, vai ser um ano de preparação. E quando você chegar nesse altar, querido, ninguém te segura. Ninguém te segura, cheia, suída, Deus manda te dizer para você, minha amada querida do cabelo vermelho, que o tempo de Deus está chegando na sua vida. O tempo de Deus, Deus está preparando você. Porque o tempo dele já está chegando, já é vindo, e todo encantamento vai se colocar em bênção na presença de Deus. Oh, Deus, Para mim depois, do WhatsApp. É do telefone dela. preparado para todas vocês. Glória a Deus. Agora, a convicção que Deus quer que você tenha agora é que se não for hoje nem amanhã, vai chegar. Maravilha! Vai chegar. Mas passe pelo tempo com qualidade de vida com Deus. Senão vai só tardar aquilo que Deus tem na sua vida. E aí o que era para você fazer em 2016, você vai fazer em 2030. A promessa não vai morrer, porque Deus não mente. Mas aí vai tardar o cumprimento dela. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aplauda ele, Aleluia. que ele merece. Glória a Deus, aleluia. 2,17. O rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele benevolência mais do que todas as outras virgens. E pôs uma coroa em sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Queridos, todas as mulheres passaram pelo mesmo processo de embelezamento. Óleo, perfume, 6 meses sendo adornada, todas. Mas por que Esther foi a escolhida? Eu arrisco dizer que era pela diferença que ela tinha dentro dela. Porque Esther não era só uma beleza exterior. Esther, ela tinha uma beleza interior. Aleluia, Jesus. Uma mulher que foi escrava, foi levada até contrariada para o palácio, mas ainda assim, ela não deixou essa essência interior se perder. As outras podiam ter beleza, mas ela tinha essência. E ela foi escolhida. Foi escolhida pelo rei, porque ela era diferente. Você pode estar no meio de muitas mulheres lindas, mas se não tiver essência, não vale de nada. São apenas formas físicas. Aleluia. Tem que ter essência. Glória a Porque Deus. no momento que o rei for coroar alguém, ele vai olhar e vai escolher você. Isso que eu estava falando aqui a respeito do tempo. Tem que ter essência. Às vezes você não é a pessoa mais linda do mundo. Porque a gente sabe que tem mulheres mais bonitas do que nós. A gente sabe disso. Mas tem muitas mulheres mais bonitas do que nós que não têm a essência que a gente tem. E aí, na hora de viver o sobrenatural, a bênção de Deus sempre vive eu e você. Glória a Você Deus. não olha o exterior como Aleluia, homem vê. Deus. Deus olha Glória. assim. Você não vê como o homem vê. O homem, para presentear alguém, ele olha mais bonita. Mas Deus olha que ela tem essência. Eita Deus. Seja diferente. Lute para ser diferente. Eu sei que não é fácil. Lutar contra a nossa humanidade, o nosso temperamento, para ter esse perfume, essa essência de Cristo não é fácil. Mas olha, querido, é possível.
Porque a palavra diz que a gente ainda não resistiu até o sangue. Você ainda não deu o seu melhor para controlar a sua personalidade. Você ainda não deu o seu melhor para buscar a Deus da maneira que Ele merece. Para Ele transformar o seu interior. Verdade, Senhor, aleluias. Nós precisamos ter essa diferença na nossa vida. A palavra diz em Colossenses 3:23: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não a homens. Não seja mediana. Não seja mediana. Porque mediana eu posso comparar ao morno, que Deus vai vomitar. Ou você é frio ou você é quente. Porque morno Deus vomita. Então não seja mediana. Ou você é ruim ou você é extraordinária. Ou você é ruim ou você é boa. Mas não seja mediana, não. Tudo quando vier a tuas forças, tudo quando vier a tuas mãos, fazei com todas as suas forças para o Senhor. Olha o que a palavra está dizendo, fazei com todas as suas forças. Isso que está acontecendo aqui, Raquel fez com todas as forças dela. Verdade. Olha que coisa linda. Porque é para o Senhor. Não é mediana. Porque o mediano ia ali, ia pegar a mesa de provençal ali que estava o pé quebrado. Ah, serve essa mesmo, bota ali. O bolo lá de R$1,99, né? O mediano faz isso. Agora o extraordinário não. O extraordinário vai lá, eu quero o melhor. Eu quero a mesa com detalhes de decoração, eu quero o bolo com chantilly, eu quero tudo isso. Tudo que vier às tuas mãos, fazei-o para o Senhor com todas as suas forças. Para de ser mais ou menos. Para eu reinar, ser princesa, exercer um sacerdócio, o legado do meu rei, eu não posso ser mais ou menos. Chega, olha gente, pessoas medianas tem muito aí fora. Que não faz diferença nenhuma. Nem se estiver vivo ou morto, ninguém nem dá falta. Nós precisamos ser extraordinários. Porque a palavra me diz que tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer com todas as minhas forças. Como ao Senhor e não a homens. É em tudo. É na sua faculdade, é no seu trabalho, é no seu relacionamento com o seu esposo, é na sua criação de filhos. Seja a melhor mãe. Seja a melhor mãe. Quem sabe Deus não está falando com mulheres aqui que nem brincam com seus filhos. Porque é corrido. Realmente, é trabalho, é isso, é aquilo, a gente não tem tempo. Mas tem que ter o tempo para brincar de pique. Brincar de esconde, brincar de boneca ou de carrinho. Tem que ter o tempo, porque isso é coisa de mãe extraordinária. Mãe mediana, como um presente, dá para a criança, larga ela lá. Mãe extraordinária pergunta: filho, foi bem na escola? O que aconteceu? Minha filha essa semana, ela tem 4 anos. Ela falou para mim assim: mãe, a minha amiga falou para eu não brincar com a minha outra amiga. E aí eu não brinquei, né, mãe? Eu falei: não, isso aí é errado. Você tem que brincar com as duas, porque elas são suas amigas. Não é mais legal você brincar com mais gente do que sozinho? Não é, mãe. Eu falei: então quando você chegar lá, você fala com a sua amiga assim: olha, a minha mãe me ensinou que é mais legal a gente brincar com todo mundo do que brincar sozinho. Então vamos brincar com todo mundo? Aí ela falou que ia falar. Quando eu cheguei para buscar ela, a primeira coisa que eu estava no portão: ô mãe, eu bem falei com ela. E ela falou dele. E aí ela queria me levar lá dentro para falar com a menina que falou para a menina o que eu disse. Mãe extraordinária. Se eu estou tão ocupada que realmente nos últimos dias tem sido muito correria, eu ficasse nesse sentimento, eu não ia nem prestar atenção no que a minha filha falou. E aí, dentro dela ia ser forjado o sentimento de que ela tinha que ter escolha de amizade. Porque a amiga disse para ela que ela não pode ser amiga da outra. Aí, uma mãe extraordinária vem lá e faz o quê? Intervém e ensina. Quem sabe eu estou falando com esposas aqui que estão deixando o casamento aí, ó, correndo solto. Uma mulher extraordinária entra na frente da batalha e ganha a guerra. Amém, Deus. Satanás querendo roubar o meu casamento. Quem me deu foi Deus. Glória a Deus. A não ser que eu não orasse. A não ser que eu não vigiasse. Aí sim. Mas se eu sou uma mulher, que Deus me deu um legado, eu sou uma princesa, e eu tenho um sacerdócio, na minha família ele não vai tocar. Amém. Seja diferente. Seja diferente.
Glória a Deus. Não permita que Satanás roube aquilo que é seu, não, irmã. Aleluia. Porque Deus te deu. Vai à luta, faz alguma coisa. Pergunta para Deus que Ele vai dar estratégia. Aleluia. Agora, seja diferente. Porque tem muita gente dentro da igreja que está se divorciando. Não estou falando mentira. É justamente porque não está conseguindo lidar com esse sacerdócio que tem sobre a vida dela. É muito mais fácil abrir mão do que lutar. Porém, Deus não nos chamou para recuar. Nós não somos daquelas que retrocedem para a perdição, mas daquelas que avançam para a salvação no reino de Cristo. Então, tudo que vier na tua mão, faça para o Senhor com todas as tuas forças. Satanás vai conhecer quem você é. Meu Deus, aleluia. Quem você é. Ele vai ter que conhecer quem você é. Glória a Deus. Você não é igual os filhos de serpa que ganha bolacha do demônio, não. Você é igual o apóstolo Paulo, que vê e fala, sai. O inferno tem que conhecer quem você é, irmã. Aleluia. Ali eu não posso mexer não, porque tem um poderio bélico ali que eu não sei lidar. É a armadura de Jeová. Ei, ele tem que saber com quem ele está mexendo. Existe dia de oração na tua casa, existe cobertura espiritual. Ali não. Deus está falando com alguém aqui. Glória a Deus. Ali ele não vai tocar, mas eu preciso exercer o meu sacerdócio. Tu é auxiliadora. Aleluia. Se o marido estiver ocupado demais, você mesmo vai guerrear com o demônio. Quem sabe eu estou falando com mulher aqui que o marido está trabalhando muito, é muito ocupado, e Satanás está lá. Olha, irmão, eu estou falando aqui coisa da minha vida, tá? Eu estava há 2 semanas num retiro de intercessão. É 2 semanas? É 2 semanas, né? E o meu marido, ele se machucou. Ele tortou meio que os dedos assim, que ele estava jogando basquete e quebrou o dedo. E aí, o dedo não conserta, não volta. Fica assim, meio assim. Não está quebrado, mas está meio que rompido ali. E eu estava lá no retiro de intercessão, orando pela vida dele. E eu falei assim, Senhor, alguma coisa está errada, o que está acontecendo? Tem que me revelar o que é. E aí, quando eu estava orando, o Senhor falou para mim assim, eu enviei o anjo da cura, mas ele ficou retido por um demônio. Aí eu me assustei na hora, porque eu vi o demônio. Uma materialização dele, retendo como se fosse naquela época que a oração de Daniel ficou retida. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E eu fiquei assim pensando, o que eu tenho que fazer para lidar com isso ali? Quando foi depois, uma das pessoas que estava lá, Deus deu uma revelação para ele, falou assim, ó, Deus manda te dizer que está te dando agora uma lança e um capacete. Meu Deus! E eu comecei a guerrear, eu falei, demônio, tu vai ter que soltar o dedo do meu marido. E eu comecei a orar. O dedo dele ainda não está completamente recuperado não, mas aquele jeito que estava envergado não está mais. Porque eu estou correndo em oração. E eu não vou parar de orar, porque, gente, eu tenho que saber quem eu sou. Deus colocou uma lança na minha mão, sabe para quem foi? Para atingir o demônio, que não queria que a cura viesse. Agora, para você entender isso, tem que ser no espírito, tá? Porque se pensar na carne, vai achar que é doideira. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que as coisas do espírito discernem espiritualmente. Aleluia, Jesus. Então você precisa entender. Quem sabe Deus não está te mostrando aí que tem uma pombagira querendo rodar lá na tua casa, irmã. Oh, Deus. Querendo roubar o que é teu. E aí você está vendo ela rodar e não está fazendo nada. Vamos consagrar. Vamos orar, vamos repreender isso aí. Não, o que é Deus não vai tocar não, seja diferente. Não entra na fila dos divorciados dentro da igreja não, querido, porque você é exemplo para essa geração. Tem muita gente lá fora que o casamento está destruído, mas se ele vê o casamento da igreja destruído, o que ele vai achar? Não tem jeito para ninguém. Vai ser divórcio em massa, porque se a igreja não está aguentando o casamento, nós precisamos correr atrás daquilo que Deus nos deu. Ser diferente. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou terminando. Vamos lá, Esther 4. Esther 4, 7 e 8. Diz assim, Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa
da prata que Naamã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de fosse ter com o rei e pedisse misericórdia e na sua presença suplicasse pelo povo dela. Querido, nós sabemos nessa história que Esther, ela foi, de uma certa maneira, suplicar ao rei para que o povo não fosse destruído, porque a amante queria destruir o povo hebreu. Então, devido a